No Papo Saúde de hoje, vamos falar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer bucal, uma doença que ainda registra milhares de casos todos os anos aqui no Brasil. Muitas vezes silencioso, o câncer de boca pode ser identificado precocemente por meio de exames simples e da atenção aos sinais de alerta. Nesses 4 primeiros meses de 2026, a Rede Municipal de Fortaleza realizou quase 3 mil exames de rastreamento em pessoas com 40 anos ou mais, um número superior ao do ano passado, que registrou pouco mais de 2.600 exames preventivos. E os homens são os mais atingidos pela doença. Para falar sobre o tema, os fatores de risco, formas de prevenção e a importância da conscientização, eu vou conversar com Carlos Eduardo Prachedes, que é coordenador de saúde bucal da Core 6 da Prefeitura de Fortaleza, dentista também. É um prazer recebê-lo aqui, Carlos Eduardo. Vamos começar explicando o que de fato é o câncer bucal e por que ele merece tanta atenção. Olha, muito obrigado inicialmente pelo convite. É um tema muito pertinente na área da saúde pública atualmente. O câncer de boca hoje, a gente tem uma expectativa, segundo o Instituto Nacional do Câncer, para os próximos anos, de cerca de 17 mil novos casos de câncer de boca. E como você já bem colocou aí, desses 17 mil, a expectativa é que 12 mil sejam em homens no Brasil. E por que homem é tão mais atingido? A questão da distribuição por sexo vai da questão da cultura que nós temos estabelecida na sociedade. O homem ele procura bem menos os exames de rastreio de prevenção. E não é só no câncer de boca. Né? Para as demais doenças que nós temos, se você for ver, a busca dos homens é bem menor do que as das mulheres. E além da outra questão, a questão da exposição aos fatores de risco. Os homens, eles estatisticamente bebem mais, fumam mais, se expõem mais a essas questões. E não só o fumo e o tabagismo e o álcool, né? Nós temos hoje também um outro fator de risco que é importante, que é o HPV, que nós podemos falar um pouquinho também, está associada ao câncer de orofaringe, né? Entendi. E como é possível, é um câncer possível de se prevenir? Sim, como? Aí esse é um problema. Segundo o INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, coloca que o grande problema hoje do câncer de boca é o diagnóstico tardio. Mais de 70% dos casos diagnosticados estão em estágio 3 ou 4, que são estágios bem avançados. O importante, que nós dizemos, é encontrar aquela lesão inicial ou até pré-cancerizável, que são as manchas brancas, as manchas vermelhas, porque aí você tem uma possibilidade de prevenir a doença. Ou então diagnosticar bem no início, quando você não vai ter mutilação, nem problemas maiores de qualidade de vida para esse paciente. E que sinal de alerta a população deve ficar atenta? Você falou em lesão, essa lesão é dentro da boca, é fora da boca? A boca é uma cavidade, não é? Escura, difícil de examinar. Não é? Se nós formos tentar olhar para dentro da nossa boca, né? Se as pessoas forem tentar olhar para dentro da sua boca, é difícil de diagnosticar. Mas nós precisamos perceber o nosso corpo. Ao identificar uma ferida, uma mancha, uma ferida que não cicatriza há 15 dias, ou uma mancha estranha que não estava ali anteriormente, é necessário buscar um profissional de saúde, buscar um dentista, né? Ele é fundamental nesse diagnóstico para que ele possa verificar. Então, atenção para manchas brancas ou vermelhas, feridas que não cicatrizam por 15 dias, ou qualquer outra alteração, aumento de volume, qualquer coisa diferente no seu corpo, é importante que você procure um profissional de saúde. No caso da boca, o profissional de indicação é o cirurgião dentista. E como é que é feito esse diagnóstico? Esse diagnóstico ele é feito de uma forma muito simples. É um exame visual, de toque e visual. O cirurgião dentista ele vai examinar as estruturas da boca e verificar se tem alguma alteração. É um exame que dura aí, se nós formos calcular o tempo, menos de 5 minutos. É um exame puramente visual. Aí, caso haja alguma alteração, aí vem exames complementares, outras questões que podem ser utilizadas. A parte de dentista, a parte de higiene bucal, ela é sempre muito mais negligenciada pela população de uma maneira geral? A questão nós não temos uma associação direta entre higiene e câncer. Né? Seria leviano levantar, não existem evidências científicas que tragam essas questões. Porém, existem evidências que mostram que pessoas que têm menor higiene bucal estão predispostas a ter algumas condições de saúde.
e o câncer pode estar ali próximo dessas questões. Porque uma das questões importantes, nós chamamos na saúde, determinantes sociais da saúde, são questões sociais que estão relacionadas à educação, à qualidade de vida, que estão próximos aí ao câncer, e o câncer de boca também se relaciona com isso. Com que regularidade a gente tem que procurar um dentista? Olha, não existe uma regra, né, para isso, né? A gente sempre escutou que tem que ir de 6 em 6 meses ao dentista. É necessário que procuremos um dentista para realizar prevenção. Se a sua necessidade é você ir a um profissional anualmente, você tem que ir anualmente. Se é de 6 em 6 meses, de 6 em 6 meses. Mas uma coisa importante para se dizer, não se deve procurar um profissional da área de saúde, e o cirurgião dentista é um deles, só quando sentimos dor, só quando temos uma alteração na boca, só quando temos uma necessidade que está causando um sofrimento. Devemos procurar para fazer a prevenção, o que nós chamamos de rastreamento do câncer. E aí, esse ano, esse rastreamento tem aumentado, né? Mais pessoas procurando os postos de saúde. Como é que é feito esse agendamento? Como é que a população é atendida na rede municipal? Isso é importante falar, porque existe um movimento, inclusive em Fortaleza, para aumentar esse rastreamento de câncer de boca. Não é? É previsto para o Ceará aí em torno de 700 casos nos próximos anos, nesse ano de 2026. Fortaleza instituiu já há algum tempo o que nós chamamos de Comitê Integral de Prevenção do Câncer de Boca. Nós temos um comitê em Fortaleza, foi criado e foi fortalecido nessa nova gestão, esse comitê, e nós temos disparados nos territórios atividades de rastreamento de câncer de boca. Por isso aumentamos essa quantidade de rastreamentos. Como fazer para agendar? Não há necessidade de agendar a consulta. Hoje, no protocolo da Prefeitura de Fortaleza, você pode ir a uma unidade de saúde. Nós temos aí mais de 130 unidades de saúde em Fortaleza, são quase 350 equipes de saúde bucal, buscar a unidade e pedir para fazer esse exame. Não precisa estar marcado, ir agendar para conseguir uma consulta, não precisa. Nós consideramos o câncer e a suspeita de câncer como algo emergencial. E outra questão que é importante é que estabelecemos um protocolo de que, identificado a lesão, que ela tem suspeita, esse paciente ele é priorizado para biópsia e para o tratamento mais rápido possível na nossa rede. Independente dessa questão do rastreio para o câncer de boca, os postos de saúde também estão equipados e disponíveis para o atendimento de saúde bucal de uma maneira geral, não é isso? Nós temos no Brasil a maior política no mundo de saúde bucal, que é o Brasil Sorridente. É a maior política. Nós temos um país com 250 milhões de habitantes, com a maior política de saúde bucal, né, do mundo. E Fortaleza, a quarta capital do país, fortalece essa política, né? Nós temos os postos de saúde equipados e funcionando com equipes para atender a população. O câncer de boca é uma das condições, logicamente, que é urgente para cuidarmos, mas não cuidamos de outras questões que são relacionadas às doenças da boca, como cárie dentária, doenças da gengiva, né, inúmeras outras questões que também são importantes em termos de saúde pública. É um câncer que tem cura? Sim, tem cura. Todo câncer, né, toda neoplasia, quando diagnosticada inicialmente, ela tem cura. Ela tem possibilidade de cura. Quanto mais tardio, mais difícil. Uma questão importante para o câncer de boca é a mutilação. Como estamos falando da região de face, né, na região da boca, se diagnosticado com forma muito tardia, você perde a fala, você pode perder funções auditivas, inclusive visual, audição. Então é importante o diagnóstico precoce, né, dessa doença. Doutor, e a alimentação, ela tem alguma relação, influencia para o câncer de boca? Como eu falei para você, hoje está fortemente ligado ao câncer, de forma geral, a questão dos alimentos ultraprocessados. A utilização de alimentos ultraprocessados. O que são alimentos ultraprocessados, para a população entender? São aqueles alimentos que foram processados na indústria. Não é? O exemplo, salsicha, refrigerantes, biscoitos. Né? Existem evidências que esses alimentos eles causam diversos tipos de cânceres. Tá certo? Então a alimentação ela é importantíssima, mas não podemos deixar de falar das recomendações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde. Tabagismo e o uso e o álcool, né? Existem doses seguras para o uso de álcool, eles estão relacionados ao câncer de boca. E no nosso estado, não podemos deixar de falar também do sol. Nós estamos na cidade, né,
na cidade que tem sol o ano inteiro, alta incidência de raios ultravioletas, então a radiação solar também ela é responsável pelo câncer de boca em lábio, né? Então, existe algum fator hereditário nesse câncer? Existem fatores que são, para todos os tipos de câncer, nós temos também os fatores hereditários, as condições que são de dentro do indivíduo, né? Mas é importante falar que esses fatores de risco, eles sobrepõem esses fatores hereditários. É importante colocar essas questões, porque senão as pessoas acabam pensando muitas vezes, na minha família não teve caso de câncer de boca, então eu estou... Fica mais tranquilo, fica né? mais tranquilo. Né? E um fator importante hoje, que nós temos falado muito, é a questão do uso da boca como a questão da sexualidade. Né? O HPV está fortemente relacionado com câncer de boca, com câncer de orofaringe. Né, garganta, essa região, né, e próximo à boca. Então, o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde coloca como fator importante a vacinação para o HPV. Ou seja, a vacinação ela é importante para que as pessoas possam prevenir o câncer de orofaringe, cabeça e pescoço, e o uso de preservativo também no sexo oral. Entendi. Também está relacionado com a questão do câncer de orofaringe. Entendi. Uma vez diagnosticado o câncer de boca, como é que acontece esse tratamento? Após o diagnóstico do câncer de boca, né, feito a partir desse rastreio com o dentista na atenção primária, é necessário realizar a biópsia. Só a biópsia garante que aquela lesão é uma lesão maligna, né, um câncer. Após essa biópsia, que é realizada no nosso centro especializado de odontologia, que hoje o município tem 4 centros especializados de odontologia, além dos do estado, o paciente ele é encaminhado para o tratamento hospitalar. No tratamento hospitalar é realizada a cirurgia de ressecção, a retirada dessa lesão e, se for necessário, o paciente também é encaminhado para a radioterapia e para a reabilitação, né? Você retira tecidos, osso, músculo, pele, então é necessário reabilitar também esse paciente e há necessidade muitas vezes também de fonoaudiologia, de outras especialidades. O tratamento do câncer é um tratamento multiprofissional, não é só o dentista, não é só o médico, ele é multiprofissional. Entendi. Todos os anos acontece no mês de maio a campanha que chama Maio Vermelho. O que é essa campanha? O que é que ela quer alertar? Não, essas campanhas que nós chamamos como Maio Vermelho são campanhas de alerta para a população. O Maio Vermelho é aquele momento... Chamar a atenção para aquela doença especificamente, para aquela doença né? específica, né? Então escolheu-se o Maio Vermelho para que as pessoas pudessem se conscientizar e que pudessem buscar o cuidado com relação à boca e mais especificamente ao câncer de boca. Se nós pudéssemos dizer assim, os grandes vilões para o câncer de boca, a gente está falando de cigarro e de álcool? O cigarro e o álcool, o tabagismo e o etilismo são as principais causas. Né? É importante, não existem doses seguras de álcool, então o álcool ele é predisponente também ao câncer de boca. E o cigarro, o tabagismo nós já conhecemos, né? Hoje nós temos também um grande vilão entre os jovens, que são os cigarros eletrônicos, que nós estamos ainda em processo de conhecimento do que eles causam, mas também são muito, muito perigosos. Mas não podemos esquecer 2 pontos importantes, que é o HPV, né? O HPV hoje está relacionado ao câncer de orofaringe, não só de boca, mas da garganta, de outras estruturas próximas à boca, né? É o mesmo HPV que causa o câncer de colo de útero, né? Então ele também está relacionado. Então a vacinação é importante, o uso de preservativo no sexo oral e não esquecer do sol. Né? Nós estamos na Terra do Sol, a capital de Fortaleza é a Terra do Sol, então pessoas que trabalham expostas ao sol, pescadores, ambulantes, recicladores, importante usar protetor solar com protetor labial e chapéu. Proteção é importante, né? Tem altos índices de radiação ultravioleta na nossa cidade. Tá ótimo. Qual a mensagem final que o senhor deixei para a população de Fortaleza? Buscar o cuidado. O cuidado ele é importante, o cuidado salva vidas. Não ter medo de buscar um profissional de saúde, nesse caso um cirurgião dentista, para diagnosticar o mais rápido possível. E falar com aquela pessoa que está em casa, né? Chamar aquela pessoa que fuma, que bebe, que está ali, que não vai ao profissional, ao dentista, levar ele até o posto de saúde, falar com o profissional cirurgião dentista para salvar vidas. Quanto mais cedo diagnosticar, mais tempo de vida e mais qualidade de vida nós vamos ter. E lembrando que os 132 postos de saúde fazem esse rastreio, essa prevenção e não precisa de agendamento. Não né? necessita de agendamento. Os 130 postos de saúde, nós temos hoje como meta ampliar esse exame, né, nos próximos 4 anos, no nosso plano de saúde da cidade.
a ampliar cada vez mais para aquelas pessoas acima de 40 anos. Eu queria fazer um chamado também. Muitas vezes os idosos dizem, não vou ao dentista porque eu não tenho mais dente, certo? Mas tem boca, então precisa ir ao dentista, aquela pessoa acima de 40 anos, aquele idoso, para realizar o exame, verificar como é que está aí a sua boca e tentar aí diagnosticar o mais rápido possível qualquer lesão inicial. Tá ótimo. Eu conversei com Carlos Eduardo Prachedes, coordenador de saúde bucal da Core 6, da Prefeitura de Fortaleza. Carlos Eduardo, um prazer recebê-lo aqui no Papo Saúde. Muito obrigada pelas informações, viu? Muito obrigado, é um prazer. É isso, cuidar da saúde da boca, manter hábitos saudáveis e procurar acompanhamento profissional regularmente podem fazer toda a diferença. O Papo Saúde de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau.